Salmo 127 e o Salmo 128. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença nesse momento e reconhecemos que Tu és o Deus das nossas vidas. Nós não estamos orfanados, não estamos entregues à nossa própria sorte, mas nós estamos nas mãos do Senhor, sendo conduzidos, guiados, dirigidos, sustentados pelo Deus eterno. Muito obrigado por essa relação paterna de cuidado, que não começou a partir de nós, mas a partir do Senhor. Foi o Senhor mesmo que escolheu fazer parte da nossa vida, entrando na nossa existência e sustentando-nos com a Tua graça e com a Tua bondade. Nós te agradecemos por tudo isso e te pedimos que venhas falar ao nosso coração nessa noite. Nós oramos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Eu não sei quantos irmãos estiveram aqui hoje pela manhã, mas nós vivemos um momento muito especial aqui, e não é só para deixar com água na boca você que não veio, e também não é para te criticar, mas nós perdemos muito todas as vezes que nós deixamos de vir à igreja e as reuniões que são realizadas, né? Esse retorno está me perturbando um pouquinho, está ecoando aqui no meu ouvido e eu fico, labirintite começa a atacar, eu vou ficar meio zonzo aqui. Então, todas as vezes que nós deixamos de vir à igreja, nós perdemos a oportunidade de termos um encontro com Deus. Nós não participamos dessa reunião comunitária, não é por um simples costume religioso. E também não é por um desencargo da nossa consciência religiosa, mas é pela certeza de que todas as vezes que nós nos reunimos, em nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. Amém? Esse é o motivo, quando nós nos reunimos, quando nós nos encontramos com esse objetivo comum, com essa intenção de adorar a Deus, nós temos a garantia que o Senhor se faz presente. E hoje foi
É realmente uma manhã muito especial aqui, e eu sabia que seria, estava orando, pedindo a Deus que trouxesse os irmãos. Comentei com a Márcia, falei, Márcia, eu estava orando, pedindo a Deus que trouxesse alguns irmãos específicos, algumas mães que eu sei que têm sofrido bastante com seus filhos, e eu gostaria muito que elas estivessem para poder ouvir aquilo que nós ouvimos, e Deus respondeu às nossas orações, porque nós tivemos aqui muitas mães que têm enfrentado momentos muito difíceis, e foi um momento abençoador e restaurador. Amém? Nós tivemos aqui pela manhã, hoje ele é um missionário, mas trouxe muitas dores para os pais. Aquele menino até ser alcançado por Jesus, todas as vezes que eu lembrava daquilo que ele estava me contando à tarde, e eu pensava no pai e na mãe tão queridos, o meu coração doía e eu chorei. Eu confesso para vocês que eu chorei algumas vezes pensando nos pais dele, no sofrimento que eles encararam por causa daquela situação. E ele foi muito claro aqui hoje de manhã que o processo de restauração e de libertação da vida dele se deveu muito aos pais, à estrutura familiar. Ainda está zoando aqui, se puder, não sei o que vocês vão fazer, mas ainda está me incomodando um pouquinho. Então, ele deixou muito claro que a restauração dele se deveu em grande medida à referência paterna, à referência materna, à referência dele dentro de casa. Então, pai, mãe, a sua vida como pai, como mãe, como servo de Deus, como serva do Senhor, é de fundamental importância para o trabalhar de Deus na vida do seu filho, na vida da sua filha. E foi muito bom ouvir aquela mãe aqui nessa manhã, principalmente pela perseverança. Ela contando para nós aqui, com muitas enfermidades, teve um preço muito alto, e esse preço se manifestou no corpo, nas dores, nas enfermidades, mas ela disse que não foram poucas as noites que ela passou em claro, orando a noite inteira por aquele filho. Vocês ouviram, né? Irmãos, Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações, amém? Deus ouve as nossas orações, Deus responde às nossas orações. Eu não canso de repetir uma frase que não é minha, essa frase é do pastor Ricardo Barbosa, quando ele diz que a principal forma de ateísmo que nós estamos vivendo nos dias atuais não é mais o ateísmo filosófico, aquele ateísmo que nega a existência de Deus, que eu confrontei e debati muito com ele na universidade. Os meus colegas, sabendo que eu era crente, eles queriam me assustar e vinham para cima de mim com o ateísmo, com o materialismo histórico, queriam me ridicularizar, mas hoje a principal forma de ateísmo não é mais esse ateísmo filosófico das universidades, mas é o ateísmo que está dentro da igreja. De nós que tanto falamos em Deus e transformamos a nossa fé e a nossa relação com Deus numa relação irrelevante. Nós falamos tanto, anunciamos tanto, gritamos tanto e confiamos de menos. A nossa confiança em Deus hoje, dado a necessidade de resultado e de respostas imediatas, ela se esvaece com muita facilidade. Nós começamos
um processo de oração, de intercessão, de clamor a Deus, e se o resultado não vem de imediato, nós desanimamos, desistimos, entregamos à sorte, seja lá o que Deus quiser. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que pelo fato do nosso Deus ser um Deus vivo, e pelo fato de nós termos livre acesso à presença de Deus, nós não podemos desistir, mas devemos clamar e interceder de forma perseverante diante de Deus. Amém, meus irmãos? Então, não dê descanso aos seus joelhos, não entregue os pontos. Aquela mãe, ela se enfermou, ela adoeceu, mas ela, durante 2 anos, ela orou incessantemente até ver a obra de Deus realizada na vida daquele filho. E que bênção foi ouvi-lo aqui nessa manhã e ver essa graça de Deus, essa obra de Deus, né? Eu não sei o que passa, né, pela sua mente, pelo seu coração. Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para cuidar de pessoas, Deus me chamou, de certa forma, para prepará-las para ir ao encontro de Deus na eternidade nos céus. E eu seria um homem muito abatido, muito triste, se eu pastoreasse centenas e não pastoreasse os meus filhos. Eu seria um homem muito frustrado se recebesse como recebo os abraços fraternos e carinhosos das crianças da igreja e não recebesse dos meus filhos. Eu me lembro perfeitamente Samuel com seus 5, 6 anos, 7 anos, todas as vezes que eu encerrava o culto, descia do púlpito, era a minha alegria vê-lo descendo pelo corredor para vir me abraçar. Assim como as crianças hoje me abraçam. Não tem, meus irmãos, muito sentido viver uma fé, se essa fé ela não é real dentro da nossa casa, no seio da nossa família, no seio do nosso lar. E é por isso que eu li o Salmo 127 aqui, nessa noite, sobre essa importância de ter a nossa casa edificada, o nosso lar, a nossa família, essa dádiva de Deus, esse presente de Deus. Não existe, meus queridos irmãos, um oásis tão desejável quanto a nossa casa, o nosso lar, o seio da nossa família. Não existe espaço onde a paz deva ser cultivada tanto quanto no nosso lar. Eu falo para a glória de Deus, eu sofri na pele, no lar dos meus pais, na minha casa, na família, no lar que meus pais me deram. O lar que os meus pais me deram foi um caos, foi um desastre, porque eles não conheciam Deus, não conheciam o Senhor. Eu os amo minha mãe profundamente, tenho profunda admiração por ela, mas foi muito sofrimento. Porque para uma criança, e eu já disse isso aqui inúmeras vezes e volto a repetir, talvez o nosso melhor bairro aqui em Anápolis, o melhor lugar de habitação seja hoje o Sunflower. Para uma criança não importa se ela mora no Sunflower ou se ela mora num bairro da periferia, da extrema periferia. Não importa. A única coisa que importa para uma criança é se os pais vivem bem, é se os pais têm comunhão, é se os pais têm um relacionamento pacífico, de amor. Isso traz para a criança uma paz, uma estabilidade, uma tranquilidade, uma segurança.
E nós nos perdemos tantas vezes porque não enxergamos o que está tão explícito na palavra de Deus. Corremos, nos matamos, lutamos para poder dar as coisas boas para os nossos filhos e nos esquecemos que isso é importante, mas a melhor coisa que nós podemos oferecer para os nossos filhos é um relacionamento conjugal ajustado, abençoado, dentro dos princípios da palavra de Deus. Existem princípios claros e explícitos da palavra de Deus para a maneira de edificar os nossos lares. Existe forma correta de colocar tijolo após tijolo na edificação da nossa casa, irmãos. Se por um lado eu sofri muito de uma família disfuncional, de um lar desajustado, por uma série de fatores, meu pai que bebia e que não se importava com a família, era dado a bebida, aos amigos, às amizades, e nós sofríamos, nós pagamos o pato. Aqueles pais mais da antiga, distante dos filhos, completamente distantes, e os filhos entregues única e exclusivamente ao cuidado da mãe. E quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, transformou a minha vida, me deu esperança, uma esperança não de imaginar o que poderá acontecer, não, mas uma esperança certa de que nele, com a graça dele, com a bênção dele, essa esperança é certa e as coisas acontecem se nós vivemos de acordo com a vontade dele. A minha principal oração começou a ser: Senhor, eu suplico ao Senhor, me dá um lar, me dá uma família, me dá uma casa que não seja como a casa dos meus pais. Eu não quero reproduzir, não quero viver e não quero que os meus filhos vivam o que eu vivi. 16 anos de idade. Senhor, eu sei que o Senhor interfere e age em todas as áreas, em todas as instâncias, em todas as dimensões da nossa vida. Então eu preciso do Senhor para poder agir na minha vida profissional, eu conto com o Senhor, eu preciso da Tua bênção, eu preciso da Tua graça, eu conto com o Senhor, com a intervenção do Senhor, com a direção do Senhor para me dar uma namorada segundo o Teu coração, para ser uma esposa temente a Deus. Eu conto com o Senhor para me dar uma família, Deus. Eu quero uma família abençoada, ajustada, funcional, de acordo com os princípios do Senhor. Era o meu clamor de 16 anos, de 17 anos, de 18 anos, clamando a Deus. E quando nos casamos, e nessa confiança em Deus, nós não tínhamos orçamento, não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos. Quem nos conhece, nos acompanhou dessa época, sabe disso. Mas nós tínhamos fé, nós tínhamos o Senhor, nós tínhamos a convicção de que Deus é um Deus vivo e um Deus presente na nossa vida. Nós não casamos confiados em dinheiro, não casamos confiados naquilo que a gente tinha ou deixava de ter, mas nós casamos confiados no Senhor. Tínhamos a certeza absoluta de que Deus estava naquele negócio, de que Deus estava conduzindo e, acima de tudo, Deus é poderoso para edificar uma casa, Deus é poderoso para edificar uma família. Meus queridos e amados irmãos que me ouvem aqui nessa noite, quem de nós, por nossas próprias forças,
somos capazes de edificar a nossa família. São tantas nuances e tantas coisas novas que acontecem a cada momento no seio de uma família, e nós somos surpreendidos o tempo inteiro com coisas novas que não estavam no script, que não estavam no projeto e que de repente acontece. Mas aí nós confiamos no Senhor, confiamos na palavra do Senhor, porque está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quem edifica a nossa casa é o Senhor. Mas nós precisamos trazer o Senhor para a nossa vida. Nós precisamos, Salmo 128, temer ao Senhor. Temer ao Senhor é fazer as coisas do jeito que Deus ensina, da forma como Deus espera que as façamos. Tem muitos crentes que são crentes da boca para fora. Eles não vivem em obediência. Eles não vivem debaixo da obediência da palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara: a bênção de Deus na nossa vida, a edificação da nossa vida, do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, depende da nossa rendição, da nossa sujeição e da nossa obediência ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso aí é colocado na Bíblia, não é de maneira casual e fortuita, mas essa ordem é um princípio bíblico. Ninguém tem como fazer frente ao diabo, resistir ao diabo, colocá-lo para correr, se não estiver debaixo da submissão a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós nos esforçamos, principalmente para obedecer os princípios de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina, e nesse esforçar, nesse submeter, nós temos a certeza de que Deus vai agir e de que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Ninguém é expert. É uma doce ilusão essa quantidade de livros. É para vender livros. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas se tem uma coisa que é geral e absoluta, é a certeza da presença de Deus, do agir de Deus, da intervenção de Deus nas nossas vidas. Deus age nas nossas vidas. É por isso que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Quem edifica a nossa casa é o Senhor. Quem edifica o nosso lar é o Senhor. Em vão trabalham os que edificam. Foi graça de Deus, foi misericórdia de Deus, eu sei disso, irmãos. Sei que eu não tenho uma família perfeita, a gente tem as dificuldades que todo mundo tem, mas Deus ouviu as minhas orações e me deu um lar extremamente abençoado. Eu tenho uma esposa temente a Deus, que me ama, que me respeita. Eu tenho filhos que me ouvem, que me obedecem, que me respeitam, e isso não tem preço. Isso não tem preço. Para mim, é o maior presente da minha vida, o maior presente da minha existência é ter os meus filhos dentro de casa, no temor do Senhor, num relacionamento abençoado, num relacionamento saudável. Esses dias, compartilhando com o pastor Josué, eu chorei, irmãos, de alegria. Meu filho tem 27 anos de idade, já é um profissional, já cuida de vidas, mas tudo que ele vai fazer, ele me pergunta:
pai, o que você acha? E esses dias nós começamos uma peregrinação para poder comprar um carro para ele. E eu pus ele no meu carro e nós fomos procurar esse carro. E sentamos na loja, na concessionária, e começamos a conversar, e eu comecei a negociar, fazer as perguntas que tinha que fazer, e tratando e conversando se vai financiar, quanto que é, e que taxa de juro que se paga. Nós entramos dentro do carro, ele virou para mim e me deu o maior presente da minha vida. Ele falou, pai, será que algum dia eu vou conseguir fazer como você faz? Será que algum dia eu vou conseguir negociar, fazer as coisas da forma como você faz? Eu falei, meu filho, você vai fazer muito melhor do que eu. Você vai fazer muito melhor do que eu. Tudo que Deus tem feito na sua vida, a forma como Deus tem te abençoado, eu não perdi a oportunidade de abençoar o meu filho. Eu não perdi a oportunidade de dizer para ele, meu filho, você vai fazer muito melhor do que seu pai. Porque se a bênção de Deus repousa sobre a minha vida, ela está sobre a sua vida também, meu filho, e você vai fazer muito melhor do que eu, porque você começou mais cedo. Quantas coisas que você já vivencia, que eu só pude vivenciar depois de muito tempo, quando Jesus entrou na minha vida. Não há alegria maior do que essa, de saber que os nossos filhos andam na verdade. Não há alegria maior, irmãos, do que saber que o temor do Senhor está dentro do coração dos nossos filhos. Mas pode acontecer o que nós ouvimos aqui hoje de manhã. Aquele menino que foi criado na igreja, na escola dominical, e que quando foi para a universidade se perdeu, se desviou dos caminhos do Senhor, se apartou do Senhor, foi viver loucuras. E aquela mãe disse para nós aqui hoje, eu nunca desisti do meu filho. Até mesmo quando uma irmã da igreja chegou para ela e disse, olha, sossega, porque eu já tenho 15 anos. Ela disse, eu não aceito essa palavra sua, porque Deus vai trazer o meu filho e vai restaurar o meu filho. E Deus o fez, irmãos. Eu sei que em alguns momentos, a gente se pergunta, fala, Deus, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? E ela contando para nós aqui, os irmãos que estavam aqui, se lembram, ela dizendo que ligou para o filho de madrugada, preocupada, sabendo onde é que ele estava. Ele disse, não, mãe, não vou chegar agora, não. Pode ficar tranquila. Ela disse que prostrou-se na sala e começou a se bater, chorando, desesperada. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? E o marido, acordado com aquele barulho, com aquele choro, com aquela situação dolorosa, a família toda sofrendo por causa dele, o marido chega e abraça e fala, nós não erramos, nós fizemos o que tinha que ser feito, Deus vai agir, Deus vai responder às nossas orações, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que interfere. Amém, meus irmãos? É o Senhor quem edifica a nossa casa. Mas nós não podemos ser omissos naquilo que nós sabemos que é a nossa parte, que é a nossa responsabilidade diante do Senhor, nós não podemos ser omissos. Deus me deu graça, eu sei que foi graça, foi sabedoria de Deus, eu entendi desde cedo, pela graça de Deus, pela palavra de Deus, a distinguir aquilo que era coisa de criança e aquilo que era coisa de um caráter deformado. Quando era coisa de menino, é coisa de menino, é coisa de criança, é coisa do infante, é coisa da infância. Mas quando eu percebia que era coisa de caráter, mentira, engano, autopiedade, manipulação, eu não passava a mão na cabeça, não.
Eu chegava junto. E de uma forma que muita gente hoje critica e não aceita. Não espancava, nunca espanquei meus filhos, nunca bati com raiva, sempre presente, sempre junto, sempre acompanhando, sempre querendo saber o que estava acontecendo, mas nunca me omiti da minha responsabilidade diante de Deus. Eu tenho que apresentar esses meninos diante do Senhor um dia. Eu tenho que apresentá-los diante do Senhor como pai. Eu tenho que responder diante do Senhor um dia por essa herança que Deus me entregou. Eu não vou dar descanso. Não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou sossegar o meu coração. Eu vou acompanhar os meus filhos, vou estar presente, porque eu quero responder por eles diante de Deus em paz e em tranquilidade. Porque são a nossa herança. É o nosso presente, é o presente de Deus para a nossa vida. Eu estudo, eu leio, mas eu não vou confiar em psicologia em detrimento da palavra de Deus. Eu sou crente. Eu creio na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Eu creio que o que está escrito aqui é a verdade de Deus e que se eu praticar isso aqui, vai ser bênção na minha vida e na vida dos meus filhos. Aí é onde começa o problema. É porque muitos pais ficam em cima do muro. Palavra de Deus, ensinos do mundo, ensinamentos de homens, explicações humanas, estatísticas humanas, humanismo, coração humano, e graças a Deus, irmãos, eu não titubeei. Quando eu tive que escolher entre minha mãe, que eu amo profundamente, Jesus, eu escolhi Jesus e Jesus salvou minha mãe. Quando Jesus me chamou para o ministério, minha mãe não era crente, e eu tinha que contar para ela que agora o filho dela, que ela tinha depositado todas as esperanças de redimir a família toda, de ser um homem bem-sucedido, que o filho dela ia ser pastor, e isso há 30 anos atrás, ser pastor, e ainda hoje é uma coisa que envergonha muita gente e muitas famílias. Eu nunca vi minha mãe chorar, mas no dia que eu falei para ela, mãe, seu filho amado, vai ser pastor. Eu estou deixando tudo, mãe, para ser pastor. Nunca a vi chorar como ela chorou naquele dia. Ela chorou de sacudir, sabe, de convulsionar assim o coração, a alma. E eu não acreditava que eu estava fazendo aquilo com minha mãe. Mas entre obedecer o meu Senhor Jesus, o meu Senhor, que me amou, que me ama como ninguém, e a quem eu amo de todo o meu coração. Entre a minha mãe e Jesus, eu escolhi Jesus. E não passou 2 anos, Jesus salvou a minha mãe. Os meninos, alguns estavam no acampamento, lá no El Rancho, não é isso? A Ju me mandou a mensagem que encontraram lá o Black, o pastor Black. O Black foi lá para a Badiânia, minha mãe trabalhava no hospital do lado da igreja presbiteriana. Não sei se o Ernei conhece, o Black era seminarista da igreja presbiteriana, e ele foi fazer o estágio dele naquela igrejinha Badiânia. E minha mãe trabalhando no hospital, e ele, Black, pretinho, né, o nome é por causa disso. E Jesus ali aproximou os dois. O que você faz aqui, meu filho? Sou seminarista. Eu tenho um filho que inventou esse negócio, é seminarista também. Foi lá para Belo Horizonte, ficou doido, perdeu o juízo e disse que vai ser pastor. E os dois começaram a conversar e ela adotou o Black como filho. Ele ia para lá, minha mãe não era crente, fazia almoço para ele. Eu acho que ela projetou o filho nele, né, e tratou ele como filho, e ele discipulou a minha mãe.
E Jesus alcançou minha mãe e salvou minha mãe. Entre meus filhos e Jesus, eu dou a minha vida pelos meus filhos. Mas entre meus filhos e Jesus e a palavra de Deus, eu escolhi a palavra de Deus para eles. Eu escolhi a palavra de Deus, porque eu sei se tem um bem que eu posso fazer para os meus filhos, é aplicar a palavra de Deus na minha vida e na vida deles. E isso tem tempo para ser feito. Os japoneses têm um ditado, que eu não sei se é verdadeiro, mas minha sogra falava muito, que tem idade para você moldar uma criança. Tem idade para você modelar uma criança, para você moldar uma criança. Eu louvo muito a Deus, porque eu tenho uma filha doce, meiga, que eu paro o carro na garagem, quando eu abro a porta, ela está do outro lado para me abraçar. Mas a Débora tem temperamento forte. Ela tem têmpera muito forte. E eu peguei essa empreitada com o Senhor Jesus. Senhor, nós temos que moldar o caráter dessa menina para a tua glória e para o teu louvor. E foi duro, irmãos. Briga com Satanás, luta com o diabo, intervenções malignas, perturbações malignas. Mas o Senhor deu discernimento, o Senhor deu entendimento. E era a minha herança, era a minha casa, era o meu lar, era a minha família, era o que Deus me deu de mais precioso. E é o que eu tenho de mais precioso nessa terra, são os meus filhos. E lutamos, pelejamos, Deus deu graça. Tenho uma filha crente, uma filha temente a Deus, e eu louvo muito a Deus pela vida dela, pela vida do Samuel, mas eu digo para vocês que nós pagamos um preço. Pagamos um preço de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus, de cumprimento e de entendimento dos princípios de Deus. O Senhor edifica a nossa casa. O Senhor edifica a nossa casa. O Senhor abençoa o nosso trabalho. Você tem a sua casa, é o que você tem de mais importante. Você tem a sua família, é o que você tem de mais importante aqui na terra. Você tem os seus filhos, é o que você tem de mais importante. E tem tempo para poder fazer esse trabalho. Tem tempo para moldar esse barro enquanto ele é moldável. Chega um tempo que aí perdeu o timing. Há tempo para tudo, diz a palavra de Deus. E muitos pais perderam esse tempo. Não entenderam a dispensação de Deus, o momento de Deus, a hora de Deus. Eu sempre pedi muito para Deus e continuo pedindo até hoje, peço a sabedoria. E a Bíblia diz assim, o coração do sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo, porque para todo o propósito sobre a face da terra, tem tempo e tem modo. Tudo que você intentar fazer, tudo que você pensar em fazer, tem o jeito certo de fazer e o tempo certo de fazer. O insensato, o estulto, aquele que não tem a sabedoria de Deus, a graça de Deus, ele não tem noção do tempo das coisas, ele não tem noção do jeito de fazer as coisas, ele é bestial. Ele não tem a sabedoria de Deus, não tem a iluminação, a luz de Deus. Mas quem tem a luz de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, que vive debaixo da obediência de Deus, que entende o projeto de Deus, os propósitos de Deus, ele sabe que tem tempo para todas as coisas e para todo o propósito. Então não perca o tempo.
porque o tempo passa. E depois que passou, ai, 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 Senhor, ai, ai, ai. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Edificar a nossa casa. Edificar o nosso lar. A mulher sábia faz o quê? A mulher sábia, mas a tola. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Jesus. Eu já me perguntei muitas vezes por que Deus diz que é a mulher que edifica a casa. O homem é o líder, o homem é responsável diante de Deus, mas a Bíblia diz que é a mulher que a edifica. A mulher não é o esteio da casa. A mulher não é a coluna da casa. A coluna da casa, o esteio da casa é o marido, é o Senhor com o marido. Mas quem tem sabedoria para edificar a casa é a mulher. Mas tem muitas irmãs que são tolas e destrói a sua casa, destrói o seu lar, bota o marido para fora de casa, não empurrando, dizendo vai embora, mas com as suas atitudes acabam colocando ele para fora da casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que guarda. É que eu falei, para relacionar com Deus tem que ter fé. Inútil é levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão com dores. Isso aqui ele está falando daquele incrédulo que acha que o pão sobre a mesa vem do esforço único e exclusivamente dele. Tem gente que é tão fissurado no trabalho, ele acha que se ele não trabalhar duro, mais duro e pesado do que todo mundo, aquele negócio vai sucumbir. Pastor, a Bíblia está fazendo uma apologia do sossego, da preguiça? De jeito nenhum. Vai ter com a formiga preguiçoso. Olha para elas que são animais sem sabedoria, mas trabalham com afinco no verão para quando vier o tempo da dificuldade. Então a Bíblia não está falando de preguiça. A Bíblia nos ensina a sermos operosos, trabalhadores e fazer tudo com dedicação. Do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando do ansioso, que não tem paz, que não tem sossego, que não descansa a alma, que vai para o trabalho arrebentado, que vai para o serviço, já cansado, porque acha que depende dele, das forças dele, ele está sozinho, não tem Deus, então ele sente dessa forma. Mas quem tem Deus, quem tem o Senhor, quem tem comunhão com Deus, quem vive uma vida de fé, sabe que aquele pãozinho sobre a mesa, aquele arrozinho que o goiano tanto gosta, se tiver um franguinho com piqui, melhor ainda, vem do Senhor. É graça de Deus, é graça do Senhor. Irmãos, é impossível sentar à mesa posta, mesa farta, e não entender que isso procede do Senhor. Aos seus amados Ele dá até mesmo enquanto dormem. Então, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é descansar em Deus. O meu trabalho é orar a Deus.
O meu trabalho é buscar Deus. O meu trabalho é bater na porta de Deus, porque Deus faz milagres. Deus opera milagres nos nossos negócios, nas nossas atividades, nos nossos labores. Deus manda os recursos, é Ele que manda. É Ele quem multiplica. Inútil é levantar de madrugada, trabalhar feito um burro, um cavalo de carga, dormir tarde, ficar nervoso, ansioso, angustiado, ganhar o pão com dores. Para que isso, meu Deus? Aos seus amados Ele dá o pão, até mesmo enquanto dormem. O versículo está falando de descanso e de ansiedade. O versículo está falando de descanso, de ansiedade, de contentamento e de dependência do Senhor. Quantos anos Israel andou no deserto? Morreu todo mundo de fome? Não. Por que não morreram de fome? Porque o nome do Senhor é Jeová Jirê. O nome do Senhor é Jeová Jirê. O que significa Jeová Jirê? O Senhor proverá. Amém? O Deus da provisão. Ou nós nos relacionamos assim com Deus, ou nós somos ateus, que falamos de Deus, mas que não confiamos em Deus. É duro, irmãos, ver alguns crentes que são piores do que incrédulos, porque eles são extremamente ansiosos, eles vivem angustiados, parece que nunca leram a palavra de Deus, parece que nunca leram a palavra de Deus, que Deus sustenta mais ou menos 6 milhões de pessoas num deserto, com pão, com água, onde ninguém morre de fome. Parece que nunca leram a palavra de Deus, que para o profeta Elias não morrer, Deus mandava um corvo todos os dias levar comida para ele. Que crente é esse que não crê, ou que vive como quem não crê, que fala tanto, mas que não depende, que professa tanto, mas não descansa o coração? Inútil é levantar de madrugada, ir até as altas horas da noite, comer o pão ganhado com dores, penoso, suado. Meu Deus, misericórdia. Aos seus amados Ele dá o pão de cada dia, até mesmo enquanto dormem. Você não crê nisso? Não crê na palavra de Deus? Descansa o seu coração, confia no Senhor. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a crise que a gente está vivendo. Esse país está de mal a pior. Cada dia o partido tal, o fulano de tal, e xinga todo mundo, e desgraça todo mundo. Nós não somos alienados. Nós sabemos onde é que nós estamos, mas nós dependemos do Senhor. Nós dependemos das intervenções do Senhor. Esse Deus que rasga a história, que entra na nossa história, que muda situações, que faz coisas acontecerem, que de um dia para outro as coisas mudam, a nuvem negra desaparece, vem a luz da graça de Deus por causa de uma intervenção e de uma ação de Deus. É nesse Deus que nós cremos. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? A melhor coisa, meus queridos, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, é temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor.
o resto é com Ele. Temer ao Senhor é obedecer ao Senhor. Temer ao Senhor é ser firme nos princípios do Senhor. Eu gostava muito de conversar com o irmão Euclides. De outra geração, morreu com 92 anos de idade, 65 anos de crente, aquele crente das antigas, sabe, que era firme naquilo que ele entendia, que era propósito de Deus, vontade de Deus. Ele não arredava o pé 1 milímetro. Fiel até a medula, reto ao extremo ao Senhor, obediente, comprometido com Deus, e como Deus cuidou dos dois. Nos piores momentos da vida dos dois, a irmã Maria, com 73 anos de idade, com câncer, sem plano de saúde, sem a quem recorrer, irmãos, Deus abriu portas. E ela teve tratamento que muitas pessoas que têm plano de saúde não teve. Mas o irmão Euclides era alguém que conhecia Deus. Era alguém que era comprometido com Deus, que era fiel a Deus, na vida de oração. Ele mesmo dizia: pastor, todos os dias, 4 horas da manhã, o telefone 00 está ligado. Que telefone é esse, irmão? 00, 2 joelhos no chão. Todo dia, 4 horas da manhã. Um dia eu fui lá na clínica do Abimael, encontrei lá o Djalma, e o Djalma falou: ô pastor, o irmão Jó partiu, né? Como eu gostava do irmão Jó, como que ele era um exemplo para mim. Eu falei assim: é verdade, o irmão Euclides é um exemplo. Ele falou: pastor, um dia eu cheguei em casa, domingo, depois da escola dominical, a mulher me mandou comprar um frango assado para a gente fazer o almoço, e eu fui lá na panificadora, levei tantos reais que dava para comprar um frango. Eu cheguei lá, aquele dinheiro que dava para comprar um, tinha uma promoção que dava para comprar 2. Eu não precisava de 2, mas comprei os 2. E falei: eu vou passar lá no irmão Jó e vou deixar um frango para ele. E passei. Cheguei lá, bati na porta, falei: irmão Jó, eu vim aqui trazer um frango para o senhor. O senhor pensa que ele me agradeceu? Ele falou assim: pode entrar. Eu sabia que a qualquer momento ia chegar, porque eu estava orando. A mulher começou a fazer o almoço aqui, só tinha arroz, e eu comecei a orar: Senhor, eu quero comer carne nesse almoço, eu quero comer frango nesse almoço. Quando ele entregou o frango, aleluia, Pai, glória ao teu nome, daquele jeito dele, né? E é assim, irmãos. Ou nós vivemos essa fé simples, pura, genuína, ou nós não somos crentes de verdade. Ou nós nos entregamos e nos rendemos, ou não confiamos. Nós estamos vivendo tempos difíceis de crentes, sabe, em cima do muro, crentes meio lá, meio cá. Nós precisamos tomar uma posição na nossa vida, para o bem dos nossos lares, para o bem da nossa família. Marido, assumir a posição dele de homem de Deus. Mulher, assumir a posição dela de mulher de Deus. O mundo não tem nada para nos oferecer. As coisas dos homens não servem em comparação com as coisas de Deus. Amém? Vamos servir ao Senhor, vamos andar no caminho do Senhor, porque bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento.